Se alguém tinha ainda alguma dúvida, o jogo de hoje tratou de deixar tudo muito, muito claro. Fim de jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Fluminense 1, Grêmio 0. O Grêmio perde para um Fluminense desfocado. O Grêmio perde a chance de se desgarrar um pouquinho daquela zona nebulosa da tabela. O Grêmio perde a chance de engatar uma sequência, né? Se conseguisse também um resultado bom contra o Sport em casa, o Grêmio perde várias oportunidades ao mesmo tempo lá no Rio de Janeiro. Mas o Grêmio não perde essas oportunidades por desleixo, por opção, por escolha, por foco em outra coisa. Não, o Grêmio perde porque o Grêmio não tem capacidade, o Grêmio não tem condições de agarrar essa oportunidade que, né, era, digamos assim, de uma dificuldade bem razoável, assim, era muito alcançável para qualquer time medíocre. O Grêmio aparentemente está abaixo da linha da mediocridade, né? O Grêmio é menos do que um time médio. A tabela, inclusive, comprova essa minha percepção. Mas assim, o que eu quero dizer com isso, gente? A gente fica na dúvida, né? Tá, mas será que o elenco é tão ruim? Será que não é tanto? Será que o técnico tá mal? Mas será que é o time? Mas será que é fase? Mas será que daqui a pouco encaixa? Mas será que numa loucurinha a gente ganha essa Sul-Americana? Mas será que dá pra sonhar com G alguma coisa? Mas será que vão cair? Mas a gente fica na dúvida, né? A gente fica muito na dúvida. E depois de um retorno da parada FIFA, né, uma parada inclusive em que a gente depositava muita confiança que o Mano ia conseguir fazer um trabalho, que agora vai, as coisas vão mudar, a gente vai ver que o time não é tão ruim assim, e papapá, aí volta de uma forma tenebrosa da parada FIFA. Acho que são 2 derrotas, né, bizarras, uma lá no Peru e outra, enfim, o Grêmio volta muito mal. Aí de repente tem a derrota pro Palmeiras, que para muita gente foi um sinal de, opa, já tô vendo algo diferente, tá mais organizado, tá mais isso, tá mais aquilo. Competiu contra o todo poderoso Palmeiras, competiu, né? Perdeu só de 1-0. E eu falei, gente, o Palmeiras estava desfocado, o Palmeiras estava de olho num clássico pela Copa do Brasil dias depois, contra o Corinthians. O Palmeiras fez um gol aos 3 minutos de jogo e isso muda tudo também para distensionar, para dar um pouco mais a bola para o Grêmio e tal. Mas beleza, eu mesmo fiz as ponderações e disse, mas tomara que eu esteja errado, tomara que realmente sejam sinais de melhoras e tal. E a gente vai contra o Fortaleza, ganha, num começo de jogo muito bom, é verdade, também graças a falhas clamorosas do goleiro adversário, é verdade, né, que faz 2 pênaltis bizarros, um deles até eu acho que foi um pouco mérito do Grêmio, assim, jogada mais trabalhada, o outro nem tanto, mas enfim, o Grêmio vai um pouco melhor de forma geral, contra um Fortaleza que há não muito tempo demitiu o Vojvoda, né, que veio de uma turbulência, que não tá bem esse ano, na arena do Grêmio, papapá, nada demais, ainda conseguiu tomar um gol bizarro, 2-1, calorzinho, mas para algumas pessoas também era um sinal, olha aí, ó, eu falei contra o Palmeiras aqui, ó, não foi maravilhoso contra o Fortaleza, mas ganhamos, tiveram ali melhorias nítidas, sinais de melhoras no time, papapá. Tá, pode ser, ainda não tô convencido, me mostre mais. E aí, cara, o jogo contra o Fluminense no Maracanã, pra mim, podia ser assim, um divisor de águas. Vamos entender então o que tá acontecendo aqui. Porque a gente fica na dúvida, né? Tipo, eu acho que o Palmeiras tem muito contexto, eu acho que o Fortaleza também não quer dizer grande coisa, mas vai que diga, vamos ver, vamos ver. Cara, o jogo contra o Fluminense era o jogo pro Grêmio dizer assim, ó, cara, melhorou e eu tô num patamar acima da mediocridade, ou até dentro da mediocridade, né? Para ficar sossegado ali em 10º na tabela do Brasileirão, né? Poderia até perder o jogo e mostrar um futebol que nos fizesse entender isso.
poderia ter empatado o jogo. Não tô dizendo que tinha que ter ganho do Fluminense, papapá. Não, não. Eu falo até mais da atuação. Embora também o resultado pudesse ser diferente, obviamente, né? Pra gente fazer essa análise. Mas assim, cara, vamos lá. Primeiro, o Fluminense é ruim, tá? O Fluminense é ruim e eu acho que tem grande chance, inclusive, do Inter passar por eles na Copa do Brasil. Talvez não passe porque o Inter também, né, é muito meio superestimado e não é essa beleza toda que alguns pintam, e então talvez não passe mais por fragilidade do Inter do que pelo fato do Fluminense ser um grande time, não. Ah, foi o melhor brasileiro no Mundial, beleza, é um time que tem peças interessantes, é muito melhor que o Grêmio em termos de elenco, tudo isso é verdade, mas ainda assim é um time fraco, um time que eu acho bem meia boca, tá? Bem meia boca. Esse time bem meia boca veio pegar o Grêmio descaracterizado, até pro meu gosto poderia estar mais, tá? Eu fico com um ranço do Renato nesses jogos aí que ele tá contra o Grêmio. Porque no Grêmio, às vezes, ele botava o time C, né? Quando tinha uma decisão de mata-mata. Aí, ali contra o Grêmio, tinha muito jogadorzinho titular ali que me incomodou um pouco de ver. Inclusive, o Thiago Silva, né, o melhor jogador do time deles, não deve pegar o Inter porque se machucou no final do jogo, né? Coisa irritante, além de tudo. Até na secação a gente conseguiu se irritar num jogo do próprio Grêmio. Enfim. Mas não dá pra negar que tava descaracterizado, sim, tava poupando, tava fazendo um rodízio ali, tava dando uma arejada no time. E mais do que isso, tá? E aí entra a cabeça dos jogadores, principalmente dos titulares, talvez até. Os caras têm uma decisão de mata-mata logo ali. O Renato já deu uma descomprimida no time, poupando alguns jogadores, isso já passa um recado. Então, assim, cara, o Fluminense não é um time bom, é um time médio, um time meia boca, razoável, às vezes bonzinho, tá, beleza, cada um tem sua análise, mas é um time que não é um imbatível, é impossível ganhar dos caras, não, já começa por aí, tá? O time em si já vinha de 4 ou 5 derrotas no Brasileirão, não é essa coisa toda. Mas beleza, pegar eles no Maracanã, mesmo não sendo grande coisa, não é lá das missões mais fáceis do mundo. Agora, no contexto que o Grêmio pegou eles, acho que era o contexto mais favorável possível. De olho num jogo daqui a 3 dias e poupando alguns jogadores importantes. Não tem como tu pegar um contexto melhor que isso. Só se os caras tiverem uma final de Libertadores 3 dias depois, aí vão poupar o time inteiro, sei lá, e aí vão desfocar totalmente. Não tem como, cara. Então, assim, cara, o contexto se apresentou pro Grêmio. Vai, Grêmio. É um Grêmio descansado, que não joga a Copa do Brasil. Diga-se de passagem, essa é uma das maiores virtudes, não é virtudes a palavra, mas esse é um dos maiores trunfos do Grêmio, talvez, pro resto da temporada, e que mais me dá tranquilidade, talvez, de não ser rebaixado. Esse, graças a Deus a gente tá fora das Copas, cara. Eu sonhava que talvez na Copa do Brasil, ou principalmente na Sul-Americana, porque o Grêmio é copeiro, porque a camisa é pesada, claro, a gente sempre vai sonhar. Mas olhando agora, assim, na prática, não tinha a mínima chance de ganhar nada, só ia nos atrapalhar. Então que bênção que a gente tá fora, né? E olha esse contexto, o Grêmio descansadinho, o Fluminense vindo de um jogo encardido aqui no Beira-Rio, fazendo viagem e etc, desfocado, com o time misto, o Grêmio descansadinho, o que tem de melhor é só nisso, e pôde olhar pela televisãozinha o Fluminense jogar contra o Inter para anotar ali a jogada, para entender o mecanismo e tal. Cara, não tem como ter um contexto melhor pro Grêmio pegar esse já meia boca Fluminense. Aí o Grêmio vai lá, cara, e não dá um chute a gol. Não dá um chute a gol, cara. Ou talvez tenha dado um chute, sei lá, no gol do Fábio. Um goleiro de 44 anos que a gente não sabe se ainda tá, né, com elasticidade, com reflexo. Eu não sei, não vi. No jogo de hoje não tem como a gente saber. Jamais saberemos. Se tivesse uma cadeira no gol do Fluminense, talvez o resultado fosse o mesmo, né? Eu lembro que era 15 do segundo tempo, quase 20 talvez, acho que mais para 15. Tava 1-0 para o Fluminense, apareceu assim na televisão uma estatística do jogo. Chutes em direção ao gol, né? Não é chute a gol, qualquer chute a gol, que foi na direção do gol. Fluminense 1, Grêmio 0. Era exatamente o placar do jogo, né? Isso mostra um Fluminense que é meia boca, que tá preservando jogadores e que tá desfocado. Os caras só deram um chute a gol, né? E do outro lado mostra o Grêmio que tá focado com o que tem de melhor e descansado.
mas que é inoperante, que não consegue. E não é só no Fluminense, a gente vê nos outros jogos também, os goleiros muito pouco trabalham contra o Grêmio, né? Então aí tu entende, não, cara, tá. Ficou claro, o Grêmio é esse, a briga vai ser lá embaixo, acabou. Não tem sonho, G, não sei o que, não tem G, velho. Não tem G. A não ser que essa janela de agora seja assim, ó, mágica. Mágica. Ah, mas se chegar o Roger Guedes, vai ser ótimo pra nos ajudar a escapar do rebaixamento. Vai ser ótimo. Se vier mais um também, muito bom jogador, cara, vai ajudar também a escapar do rebaixamento. O Grêmio, pra mudar de patamar dessa linha da mediocridade, que na verdade tá até abaixo dela, o Grêmio precisa de uma cirurgia. Cirurgia. Porque a montagem de elenco desse time do Grêmio é patética, cara. É patética. E eu sempre digo isso, o Mano Menezes comete erros, o Renato cometia, o Quinteiros nem se fala. Só que assim, cara, talvez eu estivesse desconfiando mais da capacidade do técnico se ele fosse um Carpini da vida, uma aposta, um jovem técnico, começando a jornada, e talvez eu duvidasse da capacidade dele até de forma injusta. De forma injusta, porque a gente não tem a amostragem do técnico para entender os limites dele. Agora, cara, o Mano Menezes eu sei do que ele é capaz, cometendo muito erro, fazendo muita coisa que eu não concordo, fazendo muita coisa que não dá resultado. Não tô dizendo que ele não erra. Só que a gente sabe que ele é um técnico que já pegou o próprio Inter esses tempos aí, patinando, e foi lá e transformou o time em vice-campeão brasileiro. A gente sabe que ele já teve boas campanhas no Corinthians e Cruzeiro, e foi campeão aqui, campeão ali, pegou a seleção brasileira. A gente sabe que o Mano sabe trabalhar. A gente sabe que ele não é um cara que caiu de paraquedas com a prancheta na mão dentro do Grêmio, e meu Deus, tipo um Wagner, como é que é? Um Luiz Wagner Vivian, que caiu ali na mesa de executivo de futebol, e o cara não sabe exercer esse papel. O cara era o cara da logística, o cara não sabe. Apostaram, mas não deu certo, né? Só o Grêmio que não veio, que não deu certo. Não é o caso do Mano Menezes. Não é o caso de um cara que, vamos ver se esse cara pode ser técnico, daqui a pouco bota lá e... Não. O Mano a gente sabe, cara, que pelo menos um beabá vai fazer. E tá fazendo. Até, né, não tá tão patético quanto já foi em alguns momentos dessa temporada ali, contra o São Raimundo, quando... tá jogando, tá tentando fazer algumas coisas, ainda falta muito, ainda tem muito problema, muito erro do Mano Menezes, é verdade. Mas, cara, começa a ficar claro, tu vendo o Renato patinar, o Quinteiros foi campeão lá na Argentina, bem ou mal. O Renato também tem seus históricos aí, vencedores. O Mano Menezes, idem. O que tá acontecendo? A água do Maitá tá contaminada, e quem bebe ali esquece de como é que joga futebol, esquece como treina um time? Não, cara, pra mim tá muito claro que a montagem de elenco do Grêmio é o pior vilão da nossa história. A incompetência master gira em torno disso, eu já falei 1000 vezes. Quem é Bright White, cara? Bright White é um bom jogador no meu Grêmio, assim, dos sonhos, mas dos sonhos eu digo com o pezinho no chão, dos sonhos do patamar que o Grêmio poderia projetar. O Bright White é um baita reserva. No Grêmio hoje ele é o grande Brightão. É ele e mais 10, não sai do time por nada e vai lá e, cara, é um jogador bem comum, assim, bonzinho, bom, razoável, sabe? Né, o contexto que ele foi contratado pelo Barcelona lá, a gente já falou disso em algum momento, foi muito atípico, inclusive, né, uma lesão, acho que do Suárez, ou de não sei mais quem, e só podia contratar alguém da Espanha, e tinha um fair play financeiro, foi toda uma conjuntura de fatores, deles garimparam ali alguns nomes possíveis, e o Bright White era um deles, né, mas não é esse cara de Barcelona, tipo o Suárez, não é, cara, não é, é outro patamar, patamar do espanhol, né, então assim... mas no Grêmio tudo é assim, cara. Tudo. Quem é aquele. Cara, o Cristaldo. O Cristaldo é inacreditável. O Cristaldo é inacreditável, cara. O Mano. Tá, vou botar meu 10 ali então pra ver se muda o jogo. Muda sim, mudou. Ele pegou uma bola e foi recuar ali pro Dodge, dentro da nossa área, com uma displicência, com um sono, que deu tempo do Canóbio se antecipar e o Dodge. Aí o Dodge erra também, né? O Dodge. Enfim, deveria ter visto aquela antecipação e ter interrompido o chute, mas ele vai chutar a bola e acaba cometendo um pênalti que, por sorte, o Everaldo... Por sorte não, né? Não ia mudar grande coisa, ia perder igual, mas o Everaldo acaba errando e não abre o 2-0. Mas a origem da cagada é o nosso camisa 10, que era pra entrar botando fogo no jogo, indo pra cima, não. Dá um passe displicente daqueles, sabe? Perde outras tantas bolas e lances e dorme, e sabe, cadê? Esse é, assim, o resumo do time que a gente montou, sabe?
E assim, eu já falei 1000 vezes também, o time cognitivamente, aí acabou o jogo, cercaram o árbitro por causa de, sei lá, de um escanteio que eles queriam lá num outro lance, não sei o quê. Aí é querer mostrar pro torcedor que tá comprometido, que tá querendo. Cara, o que adianta? Acabou o jogo já, tem que pressionar o árbitro durante o jogo. Pra condicionar as decisões dele durante o jogo. Depois que acabou, acabou. O que vocês querem, cara? Sabe? Aí durante o jogo, que é quando a gente quer ver atitude, a gente quer ver comprometimento e tal, o Lucas Esteves, cara, ele vai cobrar uns 2 ou 3 escanteios caminhando. Caminhando. O Grêmio perdendo o jogo, cara. Isso é assim, ó, é surreal de um nível que eu acho que eu não tinha visto assim na minha vida. Eu já critiquei o Marcelo Groy e outros jogadores do Grêmio que tá fazendo cera contra o América Mineiro e Minas, empatando. Tipo, não quero empatar, eu quero ganhar. É fora de casa, mas eu quero ganhar. Eu já fiz críticas assim, sabe? Mas que é discutível. Mas quem sabe o empate não é bom resultado. Cara, mas a gente tá perdendo o jogo. Não tem discussão possível aqui. Não tem discussão possível. E aí eu fico na dúvida, cara. O time do Grêmio é tão bizarro, cognitivamente, assim, e animicamente, e tecnicamente também, né? Mas nesse caso especificamente, na questão mais mental aqui, que eu juro pra vocês que eu não descarto nenhuma hipótese. Hipótese A. O Lucas Esteves esqueceu que tava perdendo de 1-0. Ele achou que tava empatando. Ele esqueceu que tinha tomado um gol e tava lá achando, não, empate aqui no Maracanã tá bom. E a hipótese 2, simplesmente desconectado, desengajado, descompromissado, vai lá em ritmo de treino, cobrar o escanteio, se estiver perdendo, se estiver ganhando, se estiver empatando, tanto faz, não tá ali entendendo o jogo, o contexto, sentindo. É uma das duas, as duas são patéticas, e eu não duvido de nenhuma. Aliás, eu não duvido de nenhuma não, obrigatoriamente é alguma das duas. Ou ainda teria uma terceira, não, ele tá com medo de tomar 5-0, então ele tá achando 1-0 bom e que tá fazendo cera pra não ser goleado. Não, também o jogo não se apresentou pra isso. Aí também seria até surrealismo, né? Mas enfim, nem quando ele tava no Vitória ele tinha essa postura contra o Fluminense no Maracanã. Não seria no Grêmio, né? Que ele pensaria assim. Então eu fico mais nas duas primeiras ali, mas é inacreditável, cara. E também é mais um bom resumo do time do Grêmio. Um bom resumo do time do Grêmio. Né? Aí entra o... Cara, nada contra as pessoas aqui, pessoas físicas, tá? Mas o Edenilson entra pra nos salvar. O Edenilson, os times grandes do Brasil já viram há quantos anos que deu, obrigado, passou, valeu. O Edenilson era pra estar no Mirassol, era pra estar no... Nem dá pra falar do Mirassol, né, que tá nos humilhando na tabela. Mas assim, sabe, o Edenilson era pra estar nesse patamar. O Grêmio consegue segurar muito jogador em time grande, no caso o próprio Grêmio, por 2-3 anos assim de bônus na carreira dos caras. Era pra esse cara estar no Goiás, no Mirassol, não, tá no Grêmio. Tá no Grêmio. Aí daqui a pouco ele sai do Grêmio e aí a realidade bate a porta. Daí daqui a pouco ele é contratado lá pelo, sei lá quem, pelo Cerâmica, sabe? Até ontem tava no Grêmio. Aí daqui a pouco tu liga um joguinho da Série C ali, tem vários ex-Grêmios se enfrentando. Ó, cara, 1 ano, 2 atrás, o cara tava aqui, ó. Nossa solução. Agora tá lá na Série C. Sabe? E é isso, cara. E é isso. Na minha opinião, a montagem do elenco é a grande explicação dessa temporada, dessas temporadas aí de fracasso do Grêmio, né? Nessa gestão. E claro que o Mano vai ter erro, claro que o jogador também tem um erro individual lá dentro de campo, mas isso acontece, isso aí acontece com qualquer técnico, com qualquer jogador, né? Mas eu acho que a raiz do nosso problema é essa, e a nossa briga, definitivamente, né? Se alguém tinha alguma dúvida, ficou claro que é lá pra baixo. Eu tinha dito em algum vídeo que, tipo assim, cara, mas dependendo da janela, a gente pode mudar o papo, né? Pô, daqui a pouco vem o Roger Guedes, e mais não sei quem, e muda o patamar do time. Daqui a pouco eu vou dizer, não, eu quero o G6. Não, só um pouquinho, agora o time do Grêmio incorporou. Cara, eu já tô achando que não. Já tô achando que assim... A não ser que venha 5, 6 reforços de peso, assim, né? Que é impossível, né? Não existe essa possibilidade. A gente já tá vendo aí chegar uns Alex Santana da vida, uns Balbuena da vida, que não são nada demais, né? Se chegar o Roger Guedes e mais 1 ou 2 do tamanho dele, eu ainda acho que a nossa briga lá embaixo, a coisa teria que ser muito maior pra gente de fato mudar de patamar, assim, ou a coisa encaixar muito bem
tem muita sorte. O fato de a gente disputar só o Brasileirão, acho que sim, é um trunfo que a gente tem, é uma coisa que me anima para de repente ter um pouquinho mais de tranquilidade nesse resto de ano. Mas fora isso, cara, o time do Grêmio, repito, não precisa de contratações pontuais, precisa de uma cirurgia. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.